não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Então antes nós éramos chamados incircuncisos, todos os gentios, os judeus olhavam e eram inimigos de todos os gentios, porque eles diziam: nós temos o pacto da circuncisão, só nós temos comunhão com Deus, os outros não, os quem são gentios são então excluídos dessa comunhão. No templo tinha ali o pátio dos gentios, ficar lá de fora, é a coisa externa, Depois vinha a parte das mulheres, depois vinha a parte dos homens, depois a parte dos sacerdotes, olha, tudo separado. Então os gentios ficavam longe, olha só. Aí agora, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo o quê? Está pegando os gentios, aí vem as mulheres, os homens, os sacerdotes, e está colocando todos como iguais. Encerrou todos debaixo do pecado e disse: todos estão condenados. Mas aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador está salvo. É povo de Deus. Então tanto faz, não importa agora se é gentil, se é judeu, se é mulher, se é homem, se é criança, não importa. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então faz parte do povo de Deus, a igreja. Olha só. Então Jesus tirou essa separação, essa inimizade. Um exemplo disso é Jesus com a mulher samaritana. Ali havia o quê? Uma inimizade dos samaritanos com os judeus. Os judeus diziam: nós somos um povo limpo, povo puro, raça pura, só judeu. Aí pegava e dizia assim: olha aí, os samaritanos se misturaram aí com os assírios, depois se misturaram com os babilônicos, e aí veio essa raça misturada aí. Então eles ficam separados de nós não podemos ficar no meio deles, não temos comunhão com eles. Então criou o quê? Uma inimizade, uma separação. Então, por exemplo, o crente está no mundo, ele é filho de Deus, mas ele não saiu do mundo, então ele vai andar no meio das pessoas, vai conversar com as pessoas, vai pregar o evangelho para as pessoas. Não pode praticar as mesmas coisas que as outras pessoas, não pode viver no pecado com os outros, mas ele vai andar no meio dos outros, vai viver no meio dos outros, numa mesma família. Pode ter um cristão, um crente realmente, e ter lá na mesma família um macumbeiro lá, pode ter lá um outro espírita, pode ter alguém que segue o hinduísmo, pode ter alguém que segue o islamismo, pode ter alguém que segue o budismo, Então pode ser uma mistura dentro da família, várias pessoas, várias religiões, mas ele vai ter que conviver ali no meio, vai ter que falar de Jesus para essas pessoas, e ele não pode estar em guerra contra essas pessoas, porque isso vai impedir o evangelho de ser pregado. Então ele vai fazer todo o possível. É evidente que muitas vezes não é possível, mas vai fazer todo o possível. Vai dar sua vida até para poder haver paz. Então o esforço que o crente faz para ter paz. Então na lição de hoje nós temos as seguintes partes. Primeira parte, a paz que excede todo o entendimento. Tópico 1, paz. Tópico 2, paz com Deus. Tópico 3, promotor da paz. Na parte 2 nós temos inimizades e contendas, ausência de paz. Tópico 1, 3 tipos de inimizades. Tópico 2, inimizade e soberba. Tópico 3, inimizade e facção. Na parte 3 nós temos aí vivamos em paz. Tópico 1, favor divino. Tópico 2, a cruz de Cristo. Tópico 3, a nossa missão. Vamos ver então a introdução, que diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a paz como fruto do Espírito e a inimizade como fruto da carne.
O homem guiado pela velha natureza não pode sentir a paz que Jesus Cristo nos oferece. Essa paz não depende de situações e circunstâncias. Mesmo vivendo em uma sociedade violenta, podemos ter paz, pois a serenidade que temos em nossos corações é fruto do Espírito e não depende das circunstâncias ou dos recursos financeiros. Gálatas 5:22. Então, novamente, aquela construção da frase está errada, né? A paz não é o fruto do Espírito, é uma das qualidades do fruto do Espírito. E a inimizade é o quê? O fruto da carne, né? O resultado, então, o quê? Dos desejos pecaminosos do homem. Então, muitas vezes fala carne, você vai pensar o quê? Corpo. Mas não é isso que quer dizer essa palavra carne aqui, né? Essa palavra carne aqui quer dizer o que? Os nossos desejos contrários à nossa nova natureza com Deus. São desejos da natureza velha, natureza pecaminosa que nós tínhamos antes, que vinha de onde? De Adão, que veio de onde? Do pecado, né? A semente maligna de Satanás plantada em Adão, quando ele pecou. Então, essa semente maligna produziu uma árvore, e essa árvore cheia de pecados. Então isso aí é a carne. Desejos pecaminosos, contrários a Deus, contrários à nossa nova vida com Deus. Então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Temos aí o quê? Uma nova vida. Nós morremos, nascemos de novo. Mas acontece que aquela velha natureza pecaminosa, aqueles velhos pecados, continuam querendo voltar. Jesus falou uma coisa interessante sobre, né, um demônio que a pessoa tem, que acompanha durante a sua vida. Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele sai. Mas ele fica tentando voltar. Ele anda por aí e tal. E aí, se ele achar uma casa vazia, ele entra. Então você tem que estar sempre em comunhão com Deus. Se você tirar Deus da sua vida, o demônio que saiu, ele volta. Então olha só, esses pecados estão aí. Essa tendência, né, esse chamamento, essa apelação desses pecados continuam querendo voltar, nos convidando para ir para o pecado. Então nós temos que evitar, nós temos que lutar contra isso, temos que vencer isso. Nós podemos? Claro que podemos. Jesus deu exemplo, né, de como se vence o pecado, é estando em comunhão com Deus. Vamos ver aí a vida de Paulo, por exemplo, é um exemplo. Lutou contra o pecado, contra a carne, os desejos pecaminosos. Venceu, por quê? Porque estava sempre em comunhão com Deus, estava sempre cheio do Espírito Santo. E isso que nós temos que fazer. Então essa paz que nós temos agora com Deus, ela é uma paz interior e não tem nada a ver com as circunstâncias. Nós podemos estar no meio de uma guerra, nós podemos estar com problemas financeiros, passando necessidade, podemos estar sendo perseguidos, podemos estar em uma cadeia, podemos estar aí no meio de uma batalha de guerra e mesmo assim termos paz com Deus. Porque essa paz é interior, é entre nós e Deus, é um milagre de Deus. Acontece devido à nossa comunhão com Deus. Depende então da nossa comunhão com Deus e não das coisas externas, não do que está acontecendo à nossa volta. Então na parte 1 nós temos aí a paz que excede todo o entendimento. Tópico 1, paz. Tópico 2, paz com Deus. Tópico 3, promotor da paz. Então tópico 1, paz. Podemos definir paz como um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende de circunstâncias externas. No grego, o vocábulo paz é eremê e refere-se à unidade e harmonia. Vivemos em uma sociedade onde a violência tem feito muitas vítimas e tirado a tranquilidade das pessoas, fazendo com que as pessoas adoeçam. Ultimamente temos visto aí o aumento da chamada síndrome do pânico, ou seja, um transtorno da ansiedade que leva a um pavor incontrolável, mesmo que não haja nenhum perigo iminente. A pessoa acometida por essa enfermidade perde a quietude. Quem está sendo acometido por esse mal precisa do acompanhamento de um psiquiatra, terapia e o carinho e a compreensão dos familiares e da igreja. Então esta paz, ela tem aí o significado de uma paz o quê? Paz interior, uma paz perfeita, um milagre de Deus na nossa vida.
Então nós vivemos aí primeiro em paz com Deus, essa paz é entre nós e Deus. Então você tem essa paz em si, desenvolvida a partir do quê? A partir da nossa comunhão com o Espírito Santo, essa paz vai aumentando, né? Nossa intimidade com Deus, a comunhão com Deus, esse amor para com Deus. Então vai aumentando essa paz em nosso interior. Nós sentimos paz com Deus. Veja bem, nós podemos então estar em qualquer circunstância, em qualquer tipo de lugar, né? Ou enfrentando qualquer tipo de situação, mesmo assim essa paz está conosco. Nós estamos vivendo um mundo então de intranquilidade, né? Um mundo que vive sem paz, na verdade. Às vezes até tem uma aparência de paz, né? E muitas vezes é dada a palavra como se fosse paz, mas não quer dizer que esteja em paz. Para o mundo, muitas vezes existe paz enquanto está havendo guerra. Então não é essa paz exterior, é a paz interior, nossa paz com Deus. Agora veja bem, por causa dessa inconstância no mundo, né? Por causa dessa guerra urbana, nós podemos dizer assim, então o que está ocorrendo? Muitas doenças estão sendo aí desenvolvidas por causa disso. Uma delas, nós vimos aí a citação, síndrome do pânico, né? E você pode ver, olha, o crente que vive em paz com Deus não sentirá tais sintomas. Tudo isso ocorre com quem? Com quem não está em paz com Deus. Vamos ver aí 18 sintomas aí dessa síndrome do pânico. Olha aí, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldades para respirar, falta de ar e sufocamento, hiperventilação, calafrios, ondas de calor, náusea, dores abdominais, dores no peito e desconforto, dor de cabeça, tontura, sensação de estar com a garganta fechando. Então veja, quanta coisa! São sintomas de quem está com a síndrome do pânico, né? Muita gente está aí adquirindo essa doença, assim como a ansiedade, o estresse, né? Muita gente adoecendo, tendo vários tipos de doenças por causa exatamente dessa guerra que existe aí fora, né? A guerra que existe no mundo. Então é uma falta de paz. Por quê? Porque não tem a paz com Deus. Então existe a guerra, uma guerra diferente, não é a guerra apenas de um tanque de guerra lá jogando tiros para lá, bombas para cá. Não é só isso que é guerra. Nós vivemos uma guerra constante. Então nós temos a guerra do dia a dia. Vivemos aí com tantos assaltos, né? Assassinatos, tanta coisa. Além disso tem o que? As brigas, as discussões, né? Além disso tem o que? As divisões aí religiosas, políticas. Então são várias guerras que existem, né? E essas guerras estão presentes no nosso dia a dia. O que nós temos que fazer? Manter a paz com Deus e procurar ter paz com todos. Nós vamos fazer de tudo para ter paz com todos, embora nem sempre seja possível, mas nós vamos tentar. Vamos perseguir isso. Então temos que manter comunhão com Deus todo dia, orando, jejuando, estudando a Bíblia, evangelizando, trabalhando para Deus. Sentimos essa paz com Deus, que isso é o mais importante, é sentir essa paz com Deus, manter essa paz com Deus, essa tranquilidade de estar em paz com Deus, esperando Jesus voltar para nos buscar. Com a certeza, Jesus chegou, estou indo. Então o crente deve viver dessa maneira. Não esquecendo uma doença que tem matado milhares de pessoas, que é a depressão, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito na nossa época, exatamente por essa falta de paz com Deus.